Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a correção do sétimo ano PET 5, semana 4, Matemática. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificação para que você fique sabendo sobre as atualizações do canal, principalmente as relacionadas ao PET e, claro, destrua o joinha, beleza? Ok? Lembrando, essa correção é relacionada ao PET 5 que está nas páginas 31 a 33. Perfeito? Vamos lá. Questão 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Ok. Qual dos colegas foi mais rápido no treino? Vamos lá, vamos calcular. Como vamos fazer? Estou perdido. Gente, vamos ver quanto cada um gastou em cada volta. Entende? Porque aqui está tudo desigual. Tá tudo errado. Não tem linearidade nenhuma. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a Ana. A Ana 14 dividido por 4 para ver quanto que ela gastou por volta. 14 sobre 4 vai dar 7 sobre 2 igual a 3,5 que? Minutos. Vamos ver essa aqui é a Ana. Vamos trocar de cor. Amarelo para quem? Para a Carolina. Carolina, 11 dividido por 5, 2,2 minutos. Continuando na próxima folha. Olha só, o Ricardo. Ricardo. Vamos lá. 15 dividido por 6. Simplifica por 2. Vai dar quanto? Vai dar 5. Dividido por 2. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio por quê? Por volta. Outra cor, para quem? Para o Sérgio. 6 dividido por 2, ou seja, 3 minutos por volta. Então, quem foi mais rápida? Carolina, tem o menor tempo. É a Carolina. A Carolina venceu os meninos. Carolina, parabéns. Venceu os meninos na prova de velocidade. Continuemos. Aí eu fiz as questões aqui. Podemos dizer que a Ana foi a mais lenta. Depois foi o Ricardo. Depois, perdão, o Sérgio. O Sérgio foi mais devagar. Seguido do Ricardo. E a grande vencedora, Carolina. Beleza? Continuando. Considere estas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa, ou nenhuma dessas duas. Gente, proporcionalidade direta, o que é isso? É diretamente proporcional, só que ele falou de outro jeito, para te confundir. Não seja pego. É a mesma coisa, proporcionalidade inversa e inversamente proporcionais. A mesma coisa. Qual das frases 1, 2, 3, 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Olha só, o enunciado. Ele pede o que? Inversamente proporcionais. Então nós podemos ser pegos de trouxa. Vamos ver um por um. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante um ano. Gente, eu tenho mês 1, janeiro. Coloquei 100. Mês 2, coloquei 200. Mês 3, coloquei 300. Cansei. Mês 12, vamos colocar de 100 em 100, 1.200. O que vai acontecer no final disso? Eu vou ter uma quantia X. Uma quantia X que vai ser o quê? Diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que eu fui colocando lá. Fui colocando a quantia lá. Entende? E deu isso. E deu isso. Vocês estão entendendo? Ah, quanto que deu? Olha, se você somar, eu acho que você vai achar 6.800. 6.800. Ok? Salvo engano, posso estar errado. Se eu estiver errado, coloque aqui nos comentários. Beleza? Coloque nos comentários. Enfim, é diretamente proporcional? Sim, é diretamente proporcional. Perdão, não é 6.800. Vou corrigir.
Acho que é, salvo engano, 13 vezes 6, 18, 18, 7.800. Acho que é isso. Se não for, coloque nos comentários, faz a soma. Acabei de criar o problema, então... Enfim. Frase 2. Altura de um prédio em construção em metros e número de operários que trabalham na obra. Gente, não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. Como você sabe? Gente, talvez tenha, né? Talvez tenha, porque eles não usam escada. Eles precisam de dar pezinho um pro outro. Os meninos sabem dar pezinho pra pular o muro, pra subir na árvore. Como assim? Eles vão ter que dar pezinho para ficar construindo as coisas? Não, não. Se fosse a altura do prédio em relação ao tempo, quanto maior a altura, maior a quantidade de tempo que eu vou gastar. Quanto mais funcionário, menos tempo eu vou gastar para construir. Concorda? Pois é. Mas não é o caso. A altura e número de operários, o que tem a ver? Só se for para dar pezinho. Aí se fosse para dar pezinho, talvez seja diretamente proporcional. Né? Que ia precisar de mais gente dando pezinho. Não é o caso. Eu acho que não, né? Talvez, né, lá em lá nos tempos, né, na era medieval. Na era medieval já tinha escada. Né? Talvez lá na pré-história, enfim. Continuando. A distância real em quilômetros entre duas cidades é a distância entre duas cidades em um mapa. Gente, mapa. Geografia. Apareceu geografia aqui. Né? As contas matemáticas do mapa podem me perguntar. Coisas de mapas, as especificidades, pergunte para Liliane. Liliane tem inclusive mestrado em mapas. Ela desenha uns mapas bacanas. Enfim, vamos lá, vamos pensar que tem uma cidade A aqui e tem uma cidade B. Elas estão distantes, sei lá, 100 quilômetros entre si. E aí? Gente, como é que eu vou fazer isso no mapa? Eu não vou pegar um papel, esticar e colocar 100 quilômetros no papel. Não faz sentido. Não faz sentido. O que eu faço? Eu venho aqui, né? Pego um pedaço de papel, uma folha A4. E o que eu faço? Eu faço uma escala. Vamos supor que é 1 centímetro para 100 quilômetros. Aí, para continuar com as unidades que eu tenho que fazer, transformar quilômetro em centímetro. Vamos converter quilômetro para centímetro. Nós temos aqui o quilômetro. Aqui nós temos o hectômetro. Depois a gente tem o decâmetro. Depois temos o metro. Depois temos o decímetro. E por último nós temos o centímetro, que é o que nos importa. E aí, a nossa unidade é quanto? Zero. E ainda aqui está pior ainda, que ainda tem mais aquele, só o zero aqui que está na primeira casa. Ok? O que nós fazemos nesse caso? Gente, a gente completa com zeros. 1, 2, 3, 4. Chegou no centímetro, chegou. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então é 1 centímetro para... 1 centímetro corresponde quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece telecena falando 7, 8. Enfim, para centímetros. Normalmente eles omitem a escala. Mas é essa a escala que você vai ver em mapas. Ou então as escalas modernas já coloca 100 quilômetros lá para o camarada não ficar fazendo a conta. Porque o cara talvez, né, fica meio perdido com essa quantidade de zeros. Aí eu faço 1 centímetro aqui, a cidade de Zara e B. Aqui, ó, tem 1 centímetro. Finge que tem 1 centímetro. Aí tem a cidade C, ela está distante, sei lá, que é 1 centímetro. Essa aqui já está distante quanto? Mais 2 centímetros. Aqui são 200 quilômetros. Da B para C. Da A para B são 100 quilômetros. Isso que serve a escala para você reduzir uma medida. Uma medida que não cabe no papel, mas você tem que fazer essa escala, senão você fica com o mapa torto. Fica igual, né, essas escalas malucas, né? Mercator. Mercator, não sei como é que fala, Peters, né? Peters, não sei. Tem muito tempo que eu estudei isso. Enfim. Continuando. O número de pequenos quadrados da mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Gente, vamos fazer um quadrado grande. Quadrado grande. Finge que isso é um quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui alguns quadrados. Vamos colocar 8. Por que 8? Porque eu quero. Para facilitar o seu entendimento da matéria.
Vamos colocar, cada um tem, sei lá, 1 centímetro, de lado. Nossa, tá parecendo, né, tô resmungando. Olha só, gente, esse quadrado tem quanto? O quadrado grandão tem quanto de aqui? 4 centímetros. Vamos colocar que é centímetro. E 4 centímetros aqui também. Quantos quadradinhos pequenos tem? 4 vezes 4, 16. 16 quadradinhos pequenos. E aí? É muito quadrado? Muito quadrado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o lado. Vamos aumentar o lado. Olha só. Agora eu quero um quadrado grandão. Agora tem 2 centímetros. Se eu duplico a área, lembrando, como é que calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Quanto que é a área desse quadradinho aqui? 1 centímetro quadrado. Se eu dobrei a área, quanto vai ficar agora? 4 centímetros quadrados. Quanto que é tudo isso aqui? 4 vezes 4 dão 16. Agora o que vai acontecer? Vou colorir de cores diferentes. Olha só esse outro quadrado. Quadradinho aqui com 2 centímetros. Outra cor, verde. Verde. E por último, essa cor, acho que é roxo. Pois bem, agora nós temos só 4. Aumentamos a quantidade, o tamanho do quadrado, a área do quadrado. E quantos quadradinhos aconteceu? Diminuiu. Diminuiu. Então, se uma coisa aumenta e a outra diminui, quer dizer o quê? Que são inversas. É inversamente proporcional? Sim, eu dobrei. Né? Eu dobrei a área. Entendeu? Na realidade, eu mais que dobrei. E o que aconteceu? Eu diminuí. Eu aqui quadrupliquei a área, né, dos quadradinhos e diminuí em 4 vezes. Então aqui é o quê? São grandezas inversamente proporcionais. O enunciado pede isso, encontramos o tesouro. Caça ao tesouro, acabou. Né? A caça acabou. Gabarito, letra D. Continuando. Questão 3, eu acho engraçado essas ordens desse PET. A questão 2, eu acho que é a 4. A 4 repete 2 vezes. Sabe, aqui, se eu não me engano, repete aqui. É um negócio estranho. Continuando. A quadra abaixo, é engraçado. A quadra abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Quando a quantidade de máquinas triplica para 9, o que acontece com o tempo em dias? Gente, olha só. 3 vezes. 3 vezes. Olha, não foi 3 vezes que aumentou. Foi o que? Dividido por 3. Divide por 3. E aí? Se aumenta 3 de uma e 3 da outra, o que é? Ela diminuiu o quê? Quando a quantidade, o que acontece com o tempo? Diminuiu em 3 vezes. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Quanto mais máquinas, pensa o trator na porta da sua casa. Ele tira terra 3 dias, aumenta em 3 dias a quantidade de 3 máquinas, é o aumento. Vai acontecer o que com os dias? Vai ser apenas um. Apenas um a quantidade de terra. Continuando. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são direto ou inversamente proporcionais? Respondemos já, são inversamente. Aumentou de 3 vezes a quantidade de máquinas. Que aconteceu com o tempo? Diminuiu, né, de 3 vezes, ou seja, ficou dividido por 3 o tempo. Continuando. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Vamos primeiro vamos para essa do y. Aqui eu dividi o quê? O que aconteceu? Dividi por 2. Então o que aconteceu com o número de máquinas? Deve ter o quê? Dobrado 2 vezes. Ok? Se dobrou, quanto que é y? 6. Agora vamos pensar na quantidade de máquinas de x. Olha só, 3, o que aconteceu comigo? 3 para virar 4. Como é que eu faço 3 virar 4? Multiplicando. Vezes 4 terços. Simplifica, virou 4. E tempo em dias? É a mesma coisa. Multiplico por 4 terços? Não. Multiplico por 3 quartos. É inverso. Correto?
que vai acontecer? Simplifica aqui, vai dar 6. Então vai dar quanto? 18 dias. Você poderia também pensar, aqui é 18, de 2 aqui diminuiu 4. Entende? Então você pode fazer N jeitos. Entende? N jeitos. Mas vai acontecer o quê? X é 18. Y, ops, ficou bom não? Ficou bom não? Igual a X. E Y igual a 6. Vamos circular aqui, para você não ficar perdido. Continuando. Aqui ele fala de alguns conceitos de inversamente diretamente, né? E aqui fala de velocidade e tempo, fica falando que é. Colocou lá no PET, resolvi colocar aqui. Se você achar que deve ler, leia. Entende? Mas a gente já trabalhou muito esse negócio aqui. Enfim. Continuemos. A geladeira da casa de João estragou. Nossa, geladeira estragar. Você não tem noção. Não, eu morei sozinho um tempo. Jesus, se a geladeira estragar, perdeu a comida. Imagina perder a comida. Que prejuízo. E não tem mais conserto. Nossa, que tristeza para ele. Aí você vai ter que colocar o quê? Numa caixa de isopor com gelo. Que terrível. Enfim, ele decidiu que comprará uma nova e para isso iniciou pesquisas em lojas e sites buscando pelo modelo preferido. Valor e formas de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento. Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 vezes e depois em 15. E depois perguntar como que a gente chegou no resultado. Gente, quanto que isso aqui dá? Quanto que é o valor da geladeira? 2 vezes 1.200, 2.400. Dividir no cartão. 3 vezes 8 vai dar 2.400. 4 vezes 6, 2.400. Vamos montar uma tabela. Vamos lá. 2 vezes 1.200 dá 2.400. 3 vezes 800 dá 2.400. 4 vezes 600, quanto que vai dar? 2.400. Vamos colocar 6 aqui. Quanto que vai dar? 2.400 dividido por 6 vai dar 400. Vamos colocar aqui agora 8. 2.400 dividido por 8 dá quanto? 300. Chegamos no 10. 10 vezes. 10 vezes 2.400 dividido por 10 vezes 240. 12 vezes. 12 vezes 2.400 dividido por 12, 200. E por fim, 15 vezes. Vou colocar aqui vezes, né, do valor. Por quê? Porque tudo vale assim, tá tudo sem juros, né? Nossa, que maravilha. Quem dera, hein? Se for sem juros. Juros é bravo, gente. Uma conta chata, enfim. 15 vezes vão dar quanto? 160. Então, aqui o que o enunciado pediu. Como eu fiz isso? Peguei 2.400, que é o valor do produto, dividi pelo número de parcelas, que é 10, e achei 240. Mesma coisa aqui. Peguei 15 e o que eu fiz? Deu 160. Perfeito? Continuando. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Gente, voltamos aqui. Aumentei o número de parcelas. O que aconteceu com o valor? Diminui. O que acontece com o valor da parcela? Quando a quantidade das mesmas aumenta, diminui. Diminui, decresce. O que você. Enfim. Qual a relação. Nossa, realização existe entre as grandezas. É resistente, né? Enfim. Das parcelas são inversamente proporcionais. Quanto maior o número de parcelas, menor o valor pago. Quando é sem juros, viu? Lembrando, sem juros. E inversamente o quê? Proporcionais. Se for sem juros, viu? Mas como o enunciado não falou nada de juros, o que nós vamos fazer? Considerar isso. Ana possui fábrica de máscaras de formato de bico de pato. Deve ter vendido muito no Covid, né? Todo mundo está usando máscara. Com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente o mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, a Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para serem entregues em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, a Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas, mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho, no mínimo quantas horas por dia atribuídas à confecção do restante de máscaras dessas encomendas devem ser empenhadas por funcionário dessa fábrica, para que Ana consiga
para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido. Gente, aqui, enfim, tá falando para conseguir no prazo. Mas se fosse eu, sabe o que eu ia fazer? Gente, eu ia fazer o seguinte, pra que eu vou ficar pensando nisso? Em 3 dias conseguir 400, em 6 dias quanto que vai acontecer? Em 6 seria 800. Pra que eu vou trabalhar menos? Vou dar um dia de folga para as coitadas, um dia de folga. Um dia de folga para elas não ficar lá morrendo. Mas não é essa a solução que eles querem. Ele quer saber quanto. Então vamos lá. Elas, em 3 dias, produziram quantas? 400. Qual que é o meu prazo? São 7. Então quantos dias que tem que acabar aqui? 4 dias. Elas querem 400 também. Só que é para produzir em quantas horas? Aqui ela está trabalhando 8. A quantidade é a mesma, é 400. Então vamos lá. Aqui ela estava trabalhando 8 horas. Aqui quanto que elas vão trabalhar? Quantas horas que elas vão trabalhar? X. X. E aí? E aí? Pois é. Aí você vai fazer a conta assim, achar que vai dar 32. X igual a 32 sobre 3. Tá certo isso aqui? Não! Não, são grandezas inversas. São grandezas inversas. Gente, é só eu chegar aqui, olha só. O meu 3, para transformar para 4, o que eu faço? Multiplico por 4 terços. Simplifica, virou 4 dias. O que eu faço com minhas horas? Com minhas horas é o contrário. Se eu diminuir o número de horas, entende? Vai aumentar o número de dias. É uma grandeza inversa. Então o que eu vou fazer? 8 horas. Multiplico por 3, 4. Não, 3 quartos. Simplifica, 4. Opa, simplifica. Vão dar 2. 2 vezes 6, 3 vão dar 6. Né? 6 horas. Aqui em cima também é horas, né? Horas. São 6. Aqui são o quê? Dias, perdão, aqui é dias mesmo. É dias. Dias aqui, ó, que eu multipliquei aqui por 4 terços. E aqui são grandezas o quê? Inversas. 3 quartos. Eu multipliquei por 3 quartos. Só inverti as frações. Correto. Você está entendendo que quando fala de tempo, tome cuidado, porque quanto menos tempo elas trabalharem, mais dias elas gastarão. São grandezas inversas. Grandezas inversas, pensem nisso, beleza? Poderia fazer também essa regra de 3 aqui, ó. Poderia fazer 4 está para 3. 4 é 3 aqui e tal, x, 8. Daria também 24 igual a 4x, x igual a 6, também daria. É só inverter essa coisa aqui, uma para cima, outra para baixo. Beleza? Continuemos. As chuvas na cidade em que Carlos vive estão intensas e causam infiltrações de umidade. Nossa, que tristeza para ele. Olha, o enunciado é muito grande, mas resumindo, ele falou que se ele trabalhar sozinho, em 100 dias ele ia conseguir acabar. Só que ele tirou férias e não tá querendo ficar. Não tem 100 dias de férias, né, gente? Aí o que ele fez? Ele chamou, né, um pedreiro, né, para ver quanto de gente que ia precisar e tal, e chegou a essa relação. Beleza? Aí, mantendo-se o mesmo padrão, sabendo que Carlos precisa terminar em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias dentro do prazo? Gente, uma pessoa. Agora são grandezas o quê? São grandezas o quê, gente? Vamos voltar aqui, olha. Aumenta aqui, diminui. Se aumentar aqui o número de pessoas, diminui a quantidade de dias. Então, vamos fazer uma tabela. Vamos fazer primeiro, né, uma lógica e depois nós vamos fazer a regra de 3, direta. 1, 2, né, vamos colocar aqui 4, 10. Aqui temos 100 pessoas. Dobrei, 50 dias. Opa, 50, 500 não. Coitado, 500 já é um ano, né? Aqui vai dar 25. Beleza? Olha lá, 1 vezes aqui, 100. 2 é 50, 100. 100, 4 vezes 25, 100. Então aqui vai dar quanto? 100. Tiago, como você fez isso? Mesma coisa. Uma pessoa, 100. 10 pessoas, 10 pessoas aqui vão dar quantas? Aí se eu fizer a regra de 3, daria o quê? Obviamente 1000, mas o que nós vamos fazer? Setinha para cima. Considerando aqui é para baixo. São grandezas inversas. Então o que vai acontecer?
1 para 10. 100 para x. 100 para x não, x para 100. Você inverte aqui. Setinhas diferentes, são inversas. Cuidado com a regra de 3 inversa. Quando é direta é muito fácil. Aí quando não, tem que tomar cuidado. Aqui eu já fiz, mas vamos lá. 10x igual a 100. X igual a 10. O produto aqui deu bacana, olha só. 1 vezes 100, 100. 2 vezes 50, 100. Então você tá vendo? Então ele vai gastar quantos? Vai precisar de 10 pessoas para 10 dias. Eu fiz a regra inclusive errado, né? Eu devia ter colocado aqui 10 dias aqui, mas coincidentemente deu a mesma coisa. Montando certo, uma pessoa para 100 dias. X pessoas para 10 dias. Setinha para cima, setinha para baixo. X igual a 10 pessoas. Entendido? Difícil. Tem que ter raciocínio. Pode parecer fácil, mas quando você está na prova, está nervoso, é mais difícil ainda. Entendido? Pois bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. Entende? Que vocês depositaram em mim, né? Agradeço, né, a atenção de todos. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, né? E claro, né, vejo vocês no próximo PET, no PET 6. Abraços e bons estudos!